História do Brasil 1, texto 3, a formação da elite colonial no Brasil. Essa aqui já é a parte 3. Eu seccionei o vídeo em áudio em muitas partes, porque o livro o capítulo é grande, os capítulos são grandes. Enfim, a gente está aqui começando. Bom dia para todos. Domingo, né? Acabamos de acordar. Daqui a pouco vamos tomar aquele café maravilhoso, mas enfim, vamos lá. Aqui, última parte que nós falamos, aí já estava falando aí sobre o governo geral, mas o autor do livro lembra que ele volta, né? Ele vai e volta no tempo, então ele volta lá nas Sesmarias, né? Falando de Dom João III, quando Dom João III libera a Sesmaria para as pessoas, né? E ele fala, né, que vai dar as partes da terra para quem tivesse condição de tocá-la. O suficiente. O cara tem condição de tocar 10 alqueires, ele teria 10 alqueires, 20 alqueires, 20 alqueires. É proporcional às condições de cada um, certo? A correção, hein? Falando aí com o Dom João III está falando com o governador geral, já, na época do governador geral, que ele vai instituir as Sesmarias. Bom, uma das condições não era só ter condição de tocar, mas tocar a terra. E a outra condição fundamental era povoar, era colonizar, era povoar através da terra com pessoas. E quem não cumprisse deveria devolver as terras para a coroa, né, o governador encarregado de fiscalizar isso aí. E ele disse que foram muitas as vezes que as terras tiveram que ser devolvidas. Tinha pessoas que estavam numa capitania, recebia terra numa capitania, e um olho grande ia lá receber terra em outra, mas a coroa acabava descobrindo e tomando essas terras, porque não podia não, era uma capitania num determinado lugar, né? Com a salva, né? A menos que o cara tivesse condição de tocar, que aí se ele tocasse satisfatoriamente uma capitania em determinado lugar e outra capitania em determinado outro lugar, aí tudo bem. Mas se ele não tivesse condição de tocar, tinha que devolver. Pronto. Bom, aí surge o problema, né? A questão é o seguinte: a terra ela é doada com a finalidade de povoamento e agricultura, cultivar a terra para produzir, né? Para fazer a terra gerar de riqueza, para autogerir o processo da colonização. Mas tem a questão da mão de obra, né? Tem a questão da guerra contra os indígenas, né? Do conflito com os indígenas, da guerra, conflito, né, com os indígenas, que eram, né, periódicos. E tem a questão da falta de mão de obra. Nesse tempo ainda não tinha imigração. A imigração só veio para o Brasil, né, bem depois, no século XX. Mas no século XIX, no começo, no meio do século XIX para o início do XX. E o que vai acontecer? Eles vão optar pela escravidão. Eles querem escravidar alguém. A gente já sabe quem. Mas vamos acompanhar o raciocínio do Recupero. Bom, Recuperou, destaca aqui as Sesmarias, para quem recebia, não podia ser vendida não, nem podia ser repassada para outra pessoa, de forma que a pessoa, o donatário, né, ele tinha a posse, mas ele não tinha a propriedade. Ele não podia fazer qualquer coisa com a terra que ele pensasse, né? E se isso acontecesse, e geralmente em alguns casos aconteceu, a coroa intervinha e tomava novamente a terra para si. Bom, quem recebia também tinha uma pequena garantia, que ele recebia a terra e recebia também uma garantia de não poder nem vender, nem fazer nada, isso era uma obrigação, mas também a garantia de não poder ter a terra tomada. Ele tinha o direito de ter, pelo menos por 5 anos, residir na terra e tocar a terra, e mesmo que, né, ele não tocasse satisfatoriamente, ele não podia ter a terra tomada,
né, pela coroa. Era uma garantia. Bom, o Rico Pedro traz uma lembrança aqui, né? Ele traz isso, aborda isso com outras palavras, mas sintetizando o que ele quer dizer o seguinte: com essa questão das Seis Marias, a capitania da Bahia, ela era uma capitania, né, da coroa, pertencia à coroa. Inicialmente ela não era, depois ela passou a ser uma capitania régia. E ela era uma capitania muito grande, toda a centralização estava ali, né, todo o controle das ditas terras do Brasil estavam, né, sob as suas... estava centralizado no poder do governador-geral, que estava na Bahia. E tem essa questão da doação que nós estamos falando aqui, começamos a falar. O que acontece? Então, a coroa tinha receio, ele usa essa expressão mesmo, receio, de que os donatários das outras capitanias migrassem todos para a Bahia e abandonassem suas capitanias. Então, a coroa começou a desenvolver mecanismos, né, burocráticos para manter essas pessoas, para fixar essas pessoas nessas capitanias, porque eram mais longe, que tinham mais dificuldade de acesso, enfim, a questão mesmo era a questão da distância da Bahia, que era o poder centralizador de onde todo mundo queria estar perto, por pior que fosse. E a gente já sabe que a intenção da coroa era fazer o povoamento, né, de toda a dita terra do Brasil, né, em toda a sua extensão, tudo que fosse possível, alargando o território ao máximo. Na verdade, alargando a colonização, porque o território já estava quase completamente definido, né? Já tinham mapeado tudo através do Tratado de Tordesilhas, tudo aquilo que era de Portugal já estava praticamente mapeado. Bom, e como é que a coroa vai fazer isso? Aqui ela existe, né? Portugal ele vai formar uma espécie de uma empresa colonial. A expressão que o Rico Pedro usa é essa. Ele não destaca essa palavra nesse sentido, mas a gente pode perceber que ele usa essa palavra mesmo com a intenção de dizer, olha, existia uma empresa que trabalhava em prol da colonização, né? Pessoas, né, funcionários, administradores, que trabalhavam diretamente no processo de colonização. Você imagina, a ideia seria essa: bom, nós vamos trabalhar no propósito, né, de desbravar, desmatar, colonizar, cercar, criar forte, colonizar, em trazer pessoas para cá, né, lavrar a terra. Então, todas essas demandas, elas faziam parte dessa empresa da colonização, né? Então, essa empresa ela trabalhava diretamente para o Estado. E quem era essa empresa? Era o governo geral. O governo geral detinha em si uma gama de... não eram muitos, mas era uma gama de funcionários que estavam voltados a esse processo. O objetivo, né? A pergunta é, qual é o nosso negócio? O nosso negócio é colonizar. Toda empresa tem isso na porta, né? Qual é o nosso negócio? Então, o negócio deles era colonizar. E nesse processo de colonização, eles traziam para cá, estavam tentando trazer, aí sim nós podemos usar a palavra cooptar, as pessoas mais ricas, né? Não especificamente os vassalos em Portugal, mas os portugueses mais ricos, com mais dinheiro, mais abastados, que pudessem investir mais nesse processo. É óbvio que eles lucrariam também, e a coroa lucraria com certeza, né, sobre o lucro deles. Bom, e aí o que essa empresa administrativa de colonização vai fazer, né, que é o governo geral? Nós estamos acostumados com a palavra governo geral, que é uma palavra formal e política, né, mas quando você olha por esse lado, você vê que essa empresa, o que essa empresa de colonização vai fazer? Ela vai começar em acordo, né, com a coroa. A coroa vai orientar essa empresa, né, que que promova algumas vantagens em se vir para cá, porque não tem lógica o cara sair de lá de Portugal, da Europa, onde estava, né, equilibrado lá, enfim, aqui numa aventura
que seria bem uma aventura desses, né, na terra do Brasil, que ainda sabemos de tudo, de índios, de guerras, piratas, não sei o que e tal. Então, foi necessário criar condições favoráveis, né, vantagens para que as pessoas pudessem vir. Bom, uma dessas medidas que a companhia de colonização ela usava foi a restrição de terras, né, para, por exemplo, para determinados grupos ou pessoas, e também o incentivo da isenção de impostos. Esse incentivo de isenção de impostos ainda era mais atrativo ainda para o explorador, né? Ele vai ter uma vantagem a mais, não vai precisar pagar imposto. É claro que ele vai acabar pagando imposto de um jeito ou de outro, mas inicialmente, né, veiculou-se essa ideia que é possível vir para cá, instaurar a sua indústria açucareira, né, e não pagar imposto. Isso era um atrativo. Então, e o Rico Peru vai falar, né, que a coroa era a quem mais... Gente, se você observar hoje, o Estado é quem mais descumpre a legislação, especificamente né, algumas questões ligadas aí a direitos humanos. Não se pode falar isso, né, porque a gente está passivo de ser trucidado, mas a grande verdade é essa. E a coroa fazia isso também. A coroa dizia que não podia, esse limitar de doação de terra, para evitar o latifúndio, isso era só no papel. Quando era do interesse da coroa, quando tinha algum indivíduo que fazia determinadas, né, tinha um currículo pró-coroa, a coroa doava para esse indivíduo verdadeiros, né, mundos de terra, em latifúndios, né, coisas absurdas de terra. E é isso. O Rico Peru traz a informação, né, um tal de Miguel de Moura, é o cara que é um dos primeiros que receberam aí latifúndios, né, violando aí a própria regra da coroa. Detalhe, ele só porque ele era secretário do rei, né? Tava pertinho do cara. Esse cara recebeu essa terra em 1573. Ele recebeu 12 léguas de terra, que para a época era até para hoje, né? Era uma quantidade enorme de terra. Então, esse lance aí de ficar doando latifúndio contra a própria orientação da coroa, às vezes dava um piripaco, um problema, porque a coroa queria doar terras que ela já tinha doado. Tem limite, né? Se doa um tantão de terra para um latifúndio com um determinado indivíduo, quando ela vai doando, essas terras se acabam e acaba doando a terra que doou para outra pessoa. Então isso gerava conflito. A coroa tinha que resolver esses conflitos depois. Bom, até essa época, o único tributo que era cobrado do Brasil era o dízimo. O dízimo de tudo que o cara produzisse aqui, né? De todo o pau-brasil que tivesse coletado e de toda a produção que tivesse feito na agricultura, de tudo, né, que fosse extraído daqui. Mas mais para frente vão haver novos tributos, especificamente a partir do controle dessa empresa, né, governo geral, que é a empresa de colonização. Bom, aí entra em figura a CISA, é uma espécie de um tributo que também era pago. Então, se perguntar quais eram os tributos pagos, você vai citar o dízimo e a CISA, ok? E a CISA era um imposto que era pago lá na alfândega em Portugal, certo? Para poder transportar, para o produto dele poder circular na Europa. Bom, mas aí tem um detalhe, né? Os portugueses, que eram donos de fazendas e sesmarias que morassem em Portugal, eles não tinham a isenção da CISA. Eles deveriam pagar a CISA, certo? Então,
Lembra que a gente falou que a companhia de colonização ela deu alguns benefícios, que foi isenção de tributos, de alguns tributos e tal? Então, para os portugueses que morassem aqui na colônia Brasil, eles não precisavam, não tinham como forma de cooptar essas pessoas, esses tributos eles não eram cobrados. Mas aqueles que morassem em Portugal, esse tributo ele era cobrado. E o Recupero ele usa uma expressão chamada absenteísta, né? Então, se a tia Maricléia perguntar quem eram os absenteístas, é óbvio que ele está se referindo aos portugueses. Ó, preste atenção, você não está prestando atenção no que eu estou falando. O absenteísta, eles eram aqueles portugueses que tinham terras aqui, tinham terras de Sesmarias, mas moravam em Portugal. Só isso, tá bom? Só que em 1560, por volta de 1558, 1560, é claro que os portugueses, né, devem ter chorado lá, né, com a coroa, e a coroa também concedeu essa isenção de impostos, né, da dízima e da cisa, beleza? Mesmo para aqueles portugueses que moravam em Portugal. Bom, e aqui a gente retoma novamente a fala, o Recupero retoma novamente a fala que o interesse da coroa era fomentar a indústria açucareira, e para isso ela vai fazer algumas concessões e vai tentar tornar o negócio de açúcar aqui no Brasil um negócio atrativo, não só nas isenções também, né? Mas ela, inclusive, ela própria vai construir engenhos reais, ou seja, a coroa não vai só simplesmente doar a terra e deixar para que os aventureiros, né, os exploradores, tira aventureiros, viu? Os exploradores, eles venham aqui e construam os seus engenhos. A coroa, vai ter os seus engenhos, e ela teve muitos engenhos, né? Um dos mais famosos é o engenho de Dentro. Depois o Recupero vai falar isso, mas eu já estou adiantando aqui que eu estou lembrando, né? Então, veja bem, essa é uma nova, né, um novo incremento aí que a empresa de colonização, através da coroa, vai implementar a criação de engenhos reais. E a partir de 1560 ela vai isentar o pagamento por 10 anos do dízimo, da dízima, na verdade, né? Dízimo é para a igreja, mas a dízima, ou seja, aquela 10ª parte de tudo que era produzido. Então, ela vai isentar os colonos do pagamento da dízima. Bom, e ela também vai criar um procedimento são 3, né, novas introduções. Estamos falando aqui novamente, vamos lembrar da empresa de colonização, né, by coroa, né, esses 3 elementos, né, essas 3 tentativas não, são 3 medidas para fomentar, cooptar pessoas para entrar no processo açucareiro no Brasil, na indústria açucareira. E essa última medida vai ser a reconstrução dos engenhos, né, que porventura fossem, né, que foram, né, o que estavam sendo destruídos pelos ataques dos indígenas e das guerras que estavam acontecendo aqui por conta da ocupação. E isso é para reativar esses engenhos. Construir, reconstruir, construir alguns, reconstruir outros e reativar. Botar o trem para funcionar. Bom, a construção de um engenho, ele era uma coisa dispendiosa, né? Então a coroa estava subsidiando, né, a maior parte dessas construções. Bom, então a coroa, sabendo dessas dificuldades, ela tendo as suas, né,
o seu lastro, ela vai construir engenhos, e o primeiro engenho que a coroa vai, o primeiro engenho régio que a coroa vai construir, né? Ela vai fazer isso no governo de Mendesá, ok? Preste bem atenção. Se a tia Maricléia perguntar, né? O primeiro engenho foi construído no período de que governador? Aí você fala, Mendesá, beleza? E esse engenho régio, ele vai permitir, ele vai auxiliar, né? Ele vai uma das consequências desse engenho régio é que outros engenhos vão surgir, né? Em consequência dele, né? A coroa vai tentar fazer também, criar, instalar, ela vai investir, vai criar um engenho aqui no Rio de Janeiro, né, de onde nós estamos falando, Rio de Janeiro, enfim, e vai criar lá na Paraíba. Mas entre Rio e Paraíba, onde a coroa faz esse investimento, só o engenho régio da Paraíba ele vai funcionar do jeito que deveria. O do Rio de Janeiro ele vai entrar em falência e vai desaparecer. O Ricopeiro ele vai e vem no texto, mas então é a questão, ele já falou, e está falando de novo aqui da questão da isenção do pagamento por 10 anos. O que ele só não tinha falado era a data, né? Essa data, a partir de 1561 é que a coroa determina o não pagamento do dízimo, a isenção de dízimo por 10 anos, ou seja, de 1561 a 1571. Gente, o Ricopeiro ele traz aqui uma reflexão. Não é bem um fato histórico. Ele trouxe aqui um fato histórico agora há pouco, que é um documento régio com orientações da coroa aos governadores para que aconteça a lavra da cana, né, para que ela possa servir de engenhos, de matéria-prima para o engenho na produção do açúcar. Isso aí é fato, já é observado de vocês. Mas ele traz aqui uma reflexão que é dele, e a gente tem que fazer preciso fazer essa diferenciação, que esse é um pensamento dele, não é especificamente um fato histórico. Ele disse que é o seguinte, que para a coroa não era interessante ter apenas, olha só que legal esse raciocínio do Ricopeiro. Eu não estou dizendo que isso seja verdade, eu só estou dizendo que o raciocínio dele faz muito sentido, é bem lógico, né? Vocês estão prestando atenção? Então tá, veja bem. Ele diz que para a coroa não era interessante apenas ter engenho aqui nas ditas terras do Brasil, né? Porque o engenho só por si poderia ser feito em qualquer outro lugar mais perto de Portugal, como nos Açores, por exemplo, né? E o produto, né, ia ser produzido e vendido com menos gasto, mas o interesse de Portugal era o interesse primordial da coroa era a colonização, entende? Mas nada melhor do que a colonização pagar a si própria. É uma jogada inteligente, né? O processo de colonização fica praticamente na mão do próprio colonizador, e a coroa, mesmo investindo aqui ou ali, ela acaba não tendo que desembolsar tanto quanto ela desembolsaria se ela assumisse direta e completamente o processo de colonização. Entende? Então, por isso que ela investe muito no sistema açucareiro. Ela investe, né, esperando esse retorno. Mas o interesse, que segundo o Ricopeiro, que eu consigo inferir desse texto, é que o interesse da coroa no processo da formação da indústria açucareira é mais do que isso. Ainda é
né, colonizar as ditas terras do Brasil para garantir a posse. Lembra do primeiro áudio? Para garantir a posse da terra. Portugal ainda não estava, não tinha, é o que o direito vai chamar de posse tranquila. Não sou advogado, né, não sou bacharel em direito, mas, né, tem aquela questão da posse tranquila, né? A posse tranquila é quando não existe nenhuma possibilidade do cara tomar aquilo que é seu, né? Perdão, mentira. Eu vou só dar um exemplo. O ladrão rouba a bolsa de uma mulher, sai correndo, no meio do caminho, ainda em fuga, a polícia pega e prende ele. Ué, ele roubou, ele está fugindo com o objeto da vítima, mas ele ainda não tem a posse tranquila. Se ele tivesse fugido, 3 dias depois, está lá na casa dele, usando o celular, né, da vítima, aí a polícia, a investigativa acha ele, então ali ele tem a posse tranquila. Mesma coisa, Portugal não estava tranquilo com relação à posse. Então, a indústria açucareira foi para ajudar a pagar os custos da colonização para que pudesse haver a posse, que a coroa pudesse ter a posse. E ter a posse é muito bom, não é? Bom, então, quando a indústria do açúcar começa mesmo, né, a bombar, ela vai financiar a segurança, né, das ditas terras do Brasil. Então, e quanto mais produzido era o açúcar, mais pessoas eram trazidas para trabalhar nessa lavoura, maior era o número de portugueses que vinham para cá, né, de alienígenas, segundo a tia Maricleia, não pode falar português, enfim, e ia fomentando mais uma vez o processo de colonização, né? Bom, todas essas atividades ligadas ao processo da indústria açucareira, né, da implementação do processo da produção do açúcar, da implementação dos engenhos, da produção do açúcar, da trazida de pessoas para trabalharem aqui. Isso vai gerar, né, onde os seres humanos eles estão, muito embora algumas pessoas achem que os portugueses colonizadores não eram seres humanos, pelo fato de usarem a escravidão, brincadeiras à parte, o que acontece é que as pessoas elas vão tentar se organizar política, social, administrativa e econômica e juridicamente, entendeu? É assim, basicamente nessas características, né? Então vão começar a aparecer discussões a respeito, né, do uso, vão aparecer os primeiros monopólios, os primeiros grandes proprietários do açúcar, os primeiros grandes engenhos, maiores produções, vão aparecer questões econômicas, questões jurídicas, como já foi falado, tá entendendo? E já foi falado também, né, que os grandes produtores produzem muito açúcar, produzem muito dinheiro, muita riqueza, e pagam muito a Portugal, mas também tem muito. Então, como eles são muito ricos e muito poderosos, começa a se estabelecer aqui, né, aí um processo de, junto com a formação da elite colonial. E por que o texto é a formação da elite colonial? Porque essa elite está no topo, como vocês sabem. E ela vem de onde? Ela vem, a elite colonial, nós podemos inferir com toda certeza que essa elite colonial, ela nasce aqui nas ditas terras do Brasil, ela nasce dentro, né, da ideia da criação dos engenhos. E é uma coisa como um imã, né? Vai agregando, um imã maior vai agregando, né, pedaços de limalha de ferro em volta, né? O imã não atrai os pedacinhos da limalha de ferro. Então, esses grandes proprietários de engenho, quanto mais eles vão produzindo, mais riqueza vai se agregando a eles. É como se fosse um grande centro de gravidade. E é claro, não era um só, eram vários, né,
senhores de engenho, e essa riqueza deles vai fomentar nas vilas, né, a criação, como já foi falado, né, uma ideia, uma necessidade de algumas instituições econômicas, instituições que vão lidar com o dinheiro, instituições que vão lidar com a questão da burocracia, da jurídica, né? Então, isso vai atrair também, não só outras pessoas de fora das ditas terras do Brasil, endinheiradas, que pensam, o açúcar é um negócio que está bombando, vamos lá, vamos para lá, né? E aí, pronto, parte desse princípio, aí já vai procurar administração, e já vai tentar se estabelecer aqui, já vai tentar um contato com o governador geral, para ver se consegue aí, né, recebe a concessão da Sesmaria. Tudo isso vai gerar em volta, isso tudo, né, o açúcar, ele vai gerar toda essa dinâmica orbital e mais interativa. E essas pessoas que vão ser atraídas, elas também não vão ser pessoas pobres, não, vão ser pessoas abastadas que têm condição de vir aqui implementar e criar os seus engenhos. Né? É claro que em todos os casos existem pessoas que não têm tanto assim, recebem alguns recursos da coroa, tem pessoas que pegam um empréstimo com outros e tocam, tem pessoas que vendem tudo que tem na Europa e vêm para cá para produzir o açúcar, né? Isso vai agregar, e essas pessoas, do mesmo jeito que esses grandes proprietários no início começaram a agregar em volta de si muita economia, muito dinheiro e, consequentemente, muito poder, e esse poder político, na verdade, né? Porque quanto mais cana ele produz, mais riqueza ele produz, mais a coroa fica, mais, né, a empresa da colonização fica feliz com ele, não é? Então, mais dinheiro, mais riqueza ele vai mandar para Portugal, e mais autoridade ele vai ter, mais visibilidade ele vai ter junto à coroa por via do governador geral. Então ele vai ter um prestígio político muito grande. E todas as pessoas querem isso, né? Prestígio, né? Então as pessoas vêm para cá para produzir novos engenhos, criar novos engenhos e produzir açúcar também para receber o mesmo prestígio. Bom, e aí o que vai acontecer? Nesse momento vai sendo criada sim a elite colonial do Brasil. Então, a elite colonial do Brasil, a pergunta básica, a tia Mariqué vai perguntar, ela está ligada diretamente ao engenho, a formação dos engenhos, a criação, né, e produção do açúcar, dos engenhos de açúcar no Brasil, tá bom? Bom, e por que as pessoas vêm para cá, né? Porque era uma forma de adquirir patrimônio e aumentar a renda. Então todo mundo queria. Bom, agora nós vamos entrar especificamente no que a aula, no texto da aula, né, que é o capítulo 4, a administração colonial. Ok? Vamos fazer isso no próximo áudio. Vou fechar esse aqui e a gente começa outro daqui a pouco.